Olá, graça e paz, lindonas! Estamos juntas aqui mais um dia, 11º dia do desafio, 31 dias de oração pelo casamento. Como tem sido bênção? Quem tem sido abençoada com esse desafio? Eu estou sendo muito abençoada. Como o Senhor tem falado comigo, como o Espírito Santo tem me direcionado em algumas coisas, em alguns assuntos no meu casamento. O Espírito Santo tem me direcionado nesses dias. A guerra no mundo espiritual, ela está travada, mas eu creio que é exatamente assim que acontece. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a guerrear com as armas corretas. Eu sempre gosto de dizer isso. Tem muitas mulheres que falam assim: eu tô cansada de orar. Eu tô cansada de lutar pelo meu casamento e nada acontece. Quando nós lutamos com as armas erradas, realmente nós vamos cansar. Quando nós guerreamos da maneira errada, nós vamos guerrear contra carne e sangue. E a palavra do Senhor diz que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra nosso marido. A nossa guerra é contra todos os principados e potestades que têm atuado contra as famílias. É contra principados e potestades que têm sim, muitas vezes, usado o marido como instrumento, porque se o marido não for uma pessoa nascida de novo, se não for alguém que esteja firmado na palavra de Deus, vai ser um instrumento de Satanás. Mas você, mulher, o Senhor te colocou aí como um instrumento dele. Você é um instrumento do Senhor. Você é uma ferramenta que Deus vai usar para transformar a vida do seu marido, se assim você crê. Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus. Então Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então quando nós entendemos isso, nós não vamos guerrear com a força do nosso braço. Nós não vamos guerrear com as nossas armas carnais. Nós vamos guerrear com as armas espirituais. E quais são as nossas armas espirituais? As nossas armas espirituais são as armas poderosas em Deus. A Bíblia diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus, fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, como é que nós vamos atacar as potestades, os principados? É com a palavra de Deus. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E a nossa principal guerra, olha só, presta atenção numa coisa aqui. A nossa principal guerra, a nossa primeira guerra, vou dizer assim, não é nem contra Satanás, sabia disso? Satanás não é o nosso primeiro inimigo. Satanás é o nosso segundo adversário. O nosso primeiro inimigo é o nosso eu. E é exatamente esse o motivo de oração que nós temos hoje. O nosso motivo de oração hoje é para que o Senhor nos ajude a quebrar o nosso orgulho, a matar o nosso orgulho, a nossa natureza pecaminosa. E por que eu digo pedir ao Espírito Santo para nos ajudar? Porque às vezes nós queremos pedir para Deus fazer algo que somos nós que temos que fazer. E Deus não vai fazer aquilo que só eu e você podemos fazer. Então, quando eu peço ao Espírito Santo para me ajudar, quer dizer que Ele não vai fazer sozinho. Nem eu vou fazer sozinha, porque, para começar, sozinha eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo, mas precisa partir de mim. Eu preciso decidir quebrar o meu orgulho, matar o meu orgulho todos os dias.
E eu já quero ler Provérbios capítulo 11, versículo 2. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Diz assim: o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Uau! Olha que versículo. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Existe uma frase que eu já eliminei da minha vida. E é uma frase que a maioria das pessoas fala, às vezes até sem perceber. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui comigo. Existe orgulho bom? Será que existe orgulho bom? Assim como falam que existe inveja boa, será que existe isso mesmo? Às vezes nós ouvimos alguém falar alguma coisa e acabamos copiando aquilo. A gente tem a mania de falar assim, principalmente nós que somos mães. Ai, meu filho, que orgulho que eu tenho de você. Na verdade, essa palavra orgulho, ela pode ser trocada por prazer, satisfação, honra. Por exemplo, você pode falar para o seu filho assim: ai, filho, que satisfação eu tenho de ser sua mãe. Como você me traz alegria em ser sua mãe, pela sua obediência, né? Você é inteligente, enfim. Quando nós trocamos a palavra orgulho, nós começamos a entender que não existe orgulho bom. A palavra diz que Satanás, ele se ensoberbeceu e ele quis ser igual a Deus ou maior do que Deus, e por isso ele foi lançado do céu, ele foi expulso do céu. Lá no jardim, o argumento que a serpente usou com a Eva foi: você será igual a Deus se você comer do fruto. Ou seja, ela se ensoberbeceu, ela se orgulhou, ela quis, o ego dela falou mais alto, e ela quis realmente ser igual a Deus. E aqui o texto que nós lemos fala que o orgulho, ele leva a desgraça. Como eu falei, muitas vezes a gente fala assim, não, mas é um orgulho bom. O orgulho de ter um marido bom, o orgulho de ter um filho obediente, inteligente, o orgulho de executar um bom trabalho. Não, isso não é orgulho. Isso é honra, é satisfação, é alegria, é prazer. Pode ser qualquer outra coisa, menos orgulho. Porque o orgulho é uma coisa ruim. Todas as vezes que a Bíblia fala de orgulho, não está falando de orgulho bom. Quando a Bíblia fala que um filho bom, um filho obediente, um filho sábio, a Bíblia todas as vezes ela vai falar assim, olha, o filho obediente, o filho sábio, ele traz alegria à sua mãe, ele traz regozijo ao seu pai. Não está falando de trazer orgulho, porque o orgulho não é uma coisa boa. Orgulho é quando eu penso, quando eu acho que eu sou muito boa em algo. E aí você pode perguntar, mas é pecado eu achar que eu sou muito boa no meu trabalho? Depende de como você acha. Por exemplo, você é uma costureira e você tem certeza que você executa um bom trabalho. Você pode falar, eu tenho prazer no que eu faço. Eu tenho prazer em ser uma boa costureira. Eu tenho prazer em ser uma boa cozinheira. Eu tenho a honra de ser uma boa gestora do meu trabalho, de ser uma boa executiva. Enfim, eu tenho prazer em ser uma boa esposa. Eu tenho alegria, satisfação em ser uma boa mãe.
Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Agora, quando eu falo, ai, que orgulho eu tenho de ser mãe desse menino, que orgulho eu tenho de ser esposa desse homem, não é uma palavra correta, porque o orgulho não é uma coisa boa. Aqui diz que o orgulho leva a desgraça, e em várias partes do texto vai dizer que o orgulho nos leva a lugares ruins. Infelizmente, no nosso vocabulário, no português, muitas palavras, elas têm vários sentidos. O orgulho é uma delas. Eu falei aqui alguns dias atrás sobre a palavra ignorância. Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano é tão ignorante. Às vezes é uma pessoa grossa, uma pessoa tosca, uma pessoa grosseira. Aí tá falando assim, nossa, fulano é ignorante. Mas na verdade não é isso. A pessoa que é ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Mas no nosso vocabulário, ela se tornou uma palavra que tem vários sentidos. Outra palavra, a palavra, o fulano é tão humilde, né? Muitas vezes está querendo dizer que aquela pessoa é pobre, que aquela pessoa não tem recursos, que aquela pessoa às vezes anda até desarrumada. Tá falando assim, nossa, aquela mulher é tão humilde. Na verdade, humildade não tem a ver com aparência nem com posses. Humildade tem a ver com caráter. Então entende como uma palavra, muitas vezes, ela pode ter muitos significativos, mas conotações erradas. Muitos significados em uma palavra que na verdade não existe. A origem dessa palavra, humildade, é um coração quebrantado, um coração manso. Uma pessoa humilde não tem nada a ver com ter posses ou aparência ou status social, nada disso. Assim como o orgulho. Não existe orgulho bom. Todo orgulho é ruim. Entenderam? Muitas vezes nós somos como papagaio. Nós vamos copiando aquilo que ouvimos. E isso vai nos trazendo um certo conforto. Todo mundo fala, eu vou falar também. Mas muitas vezes nem prestamos atenção na origem da palavra que estamos dizendo. E orgulho é uma coisa que é tão sutil dentro de nós. É aquela falsa humildade. E eu digo isso porque eu já fui assim. Eu já fui uma mulher que pensava que eu era muito humilde. Eu não pensava, eu não sabia que eu era uma pessoa orgulhosa. E de fato eu era. Sabe quem me fez reconhecer isso? O Espírito Santo. Quando eu comecei a pedir a Deus que me alinhasse com a vontade dele, ele começou a me mostrar o quanto eu era orgulhosa. Tem pessoas que acham que ser teimosa, que ser insistente é uma qualidade. Isso vai depender do grau, vai depender da circunstância, melhor dizendo. Porque a insistência, quando ela vem acompanhada do orgulho, muitas vezes nos leva a quebrar a cara, nos leva a cometer erros gravíssimos. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa insistente, não quer dizer que eu sou persistente. Deixa eu te explicar o porquê. Porque às vezes eu estou insistindo em algo por teimosia, por orgulho. Porque eu não quero dar o braço a torcer que eu estou errada. Então eu estou insistindo naquilo para falar assim, não, eu vou mostrar para essa pessoa que eu estou certa. E eu vou insistindo naquilo. E aquilo vai me fazendo sofrer, vai me trazendo tanta coisa.
mas eu quero continuar ali porque eu sou orgulhosa. Então a insistência acompanhada de orgulho é pecado, porque o orgulho é quando eu digo para mim mesma e digo para os outros: eu estou certa, você está errado, eu sempre tenho razão. E essa não é uma frase típica das mulheres? Fala a verdade. Coloca para mim aí nos comentários se você fala essa frase, se sim ou se não. Eu sempre tenho razão, porque é uma frase que colocaram para nós. Mulher sempre tem razão. Mas isso é uma mentira. A mulher não tem sempre a razão. Sabe por que a mulher não tem sempre a razão? Porque a mulher também é pecadora. A mulher, ela é da natureza adâmica, do mesmo jeito que o homem. E nós, sendo pecadores, nós erramos, nós falhamos. Sem o Espírito Santo, nós erramos e erramos feio todo dia. Principalmente no casamento. Quando eu acho que só eu estou certo e meu marido está sempre o errado, isso quer dizer que eu sou uma pessoa orgulhosa. E talvez você está aí falando: não, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou humilde. Eu peço perdão, eu reconheço que eu estou errada às vezes. Mas sabe de uma coisa? Pede ao Espírito Santo para te mostrar. Espírito Santo, me mostra, eu sou uma pessoa orgulhosa. Senhor, me alinha com a sua vontade, me alinha com aquilo que o Senhor tem para mim. Começa a pedir ao Espírito Santo para te mostrar se você é ou não uma mulher orgulhosa. Na maioria das vezes ele vai nos mostrar que nós somos. Somos muitas vezes orgulhosas no sentido de achar assim: eu sirvo a Deus, eu conheço a verdade, o meu marido não, meu marido é um pecador. Meu marido, ele é um perdido. Meu marido é um condenado ao inferno. Já vi tantas mulheres falarem assim. Se não se converter, Deus vai matar, Deus vai fazer acontecer. Lindonas, quem somos nós para falar o que Deus tem que fazer? Quem somos? Nós podemos pedir coisas para Deus? Sim. Mas eu aprendi que nós podemos pedir a Deus aquilo que é o nosso direito. Por isso precisamos conhecer qual é o nosso direito. Porque Deus não ouve orações que não têm fundamento na palavra. Nós temos muitas histórias de pessoas que Deus matou, sim, porque desobedeceram. Nós temos muitas histórias na Bíblia. Mas Deus fez porque Ele quis fazer. Certo? Então, é claro que nós temos ali fatos onde Elias pediu a Deus para mandar fogo do céu e matar ali aquelas pessoas. Mas isso é outra história, é outro contexto. O que eu estou falando aqui hoje, que o Espírito Santo está nos direcionando tem muita mulher que acha que ela é melhor do que o marido só pelo fato dela ser cristã. Ela já acha que ela é melhor. E isso, lindona, é orgulho. Tem mulher que acha que ela tem sempre razão porque ela tem um grau de instrução maior do que o marido. Talvez ela já fez uma formação, um grau superior, ela tem uma formação superior, uma pós-graduação, e talvez o marido não tem. Talvez o marido nem concluiu os estudos. E essa mulher se acha no direito de pensar que ela é superior. Eu sei que tem muitas mulheres que buscam mais conhecimento do que o marido. Sim. Eu sei que muitas vezes as mulheres buscam mais intimidade com Deus, buscam mais conhecimento da palavra. Eu sei de tudo isso. Mas nada disso adianta se nós não tivermos um coração humilde e quebrantado. Porque a palavra de Deus diz assim que um coração quebrantado Deus não rejeita, mas Ele rejeita e abate os soberbos, os orgulhosos. Então, nada
nada do que sabemos, nada do que adquirimos, possuímos, vai nos tornar melhores do que o nosso marido. A Bíblia, ela é tão forte no que ela diz em relação ao casamento, que eu já falei desse texto aqui, Coríntios capítulo 7, vai falar que, se eu não me engano, no versículo 14, vai dizer que a mulher que é nascida de novo, que é cristã, ela santifica o seu marido não cristão. E o marido cristão santifica a esposa não cristã. E isso através de quê? Do relacionamento. Então, quando nós entendemos isso, eu não sou melhor do que meu marido, eu sou igual na essência, simplesmente o Senhor me deu o privilégio de ter o entendimento, me abriu a visão primeiro para entender que eu preciso orar pelo nosso casamento. Então peça ao Espírito Santo para te mostrar. E o nosso motivo de oração hoje é esse. Pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a quebrar o nosso orgulho, a matar o nosso orgulho. E aqui eu não estou falando de autoestima, tá? Que é outra coisa também que as pessoas confundem com orgulho. Tem gente que às vezes está sofrendo num relacionamento abusivo, e aí o outro vira e fala assim: você tem que ter orgulho próprio. Não, tá errado. Tem que ter amor próprio, tá? E o próprio Jesus fala que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Eu só posso amar o meu marido se eu tiver amor próprio primeiro. Você só pode amar o seu marido se você se amar primeiro. Então, lembre-se disso. Não tem como eu dar o que eu não tenho. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, amor próprio, autoestima não tem nada a ver com orgulho, tá? Só pra gente entender aqui, ok? Então, nós vamos orar agora, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a entender qual é a área da nossa vida que nosso orgulho tá vivo, tá fluindo, tá sendo principal. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar. E quando ele nos mostrar e nos alinhar, vamos pedir a ele para nos ajudar a matar esse orgulho, a quebrar, a ter um coração humilde. E eu quero deixar de tarefa para vocês hoje. Leia o Salmo 51, tá? Leia o Salmo 51, que lá vocês vão aprender grandes coisas. Para quem não sabe o que está escrito no Salmo 51, fica aí mais ainda um incentivo para você ler, tá bom? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui mais um dia, no 11º dia do desafio 31 dias de oração pelo casamento. Meu Deus, obrigado por cada mulher que está aqui. Obrigado por nos orientar na sua palavra sobre o que nós devemos orar hoje. Senhor, obrigado por nos direcionar a olhar para dentro de nós, a fazer uma autoanálise e a entender, Pai, que o orgulho não é uma coisa boa. O orgulho, ele nos leva à desgraça. Mas um coração humilde, com a humildade vem a sabedoria. Pai, nós buscamos por sabedoria, nós clamamos por sabedoria, mas precisamos entender que se não tivermos humildade, sabedoria nada vai adiantar. Então, Deus, quantas vezes nós achamos que somos melhores que nosso marido? Quantas vezes nós pensamos que somos superiores a ele?
Pai, nos ensina a fazer uma reprogramação da nossa mente. Nos ensina a reprogramar a nossa mente com o entendimento do céu e não com o entendimento aqui dessa terra, que fala que existe orgulho bom e orgulho ruim. Não, Pai, a sua palavra diz que o orgulho é ruim, o orgulho é pecado e nós não queremos viver na prática do pecado. Nós queremos, Senhor, ter um coração segundo o teu coração. Nós queremos ter humildade, nós queremos ter sabedoria. E é por isso que nós oramos, pedindo ao Senhor que nos ajude a quebrar o nosso orgulho. Mostra para nós, Senhor, aonde é que nós estamos sendo orgulhosas. Mostra para nós de que maneira nós estamos expressando o orgulho. Pai, nos ensina. Nos aponta o caminho, Espírito Santo. Nos direciona, nos convence. Sim, Espírito Santo, nos alinha com a sua vontade, nos alinha com o seu propósito, porque queremos ser mulheres forjadas pela palavra, queremos ser mulheres segundo o teu coração. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a matar a velha natureza, o orgulho, cheia de tantas coisas que não agradam ao Senhor. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, porque queremos sim ter um coração humilde, um coração sábio, um coração ensinável, um coração que entende que o amor do Senhor é tudo o que precisamos. Então, Pai, em nome de Jesus, visita neste momento esse marido que está sendo citado o nome dele, Pai. Deus, esse homem que é orgulhoso, esse homem que é cheio, Pai, de coração orgulhoso, um coração soberbo. Deus, ajuda esse homem a reconhecer que ele deve ser, Pai, um homem segundo o seu coração. Pai, quantas vezes esse homem, o orgulho dele é tão grande que ele não sabe ouvir o que essa mulher tem para ensinar, para ajudá-lo. Então, Deus, aqui nós estamos orando pelo nosso casamento. Primeiro o Senhor começa em nós e depois através de nós. Então nos ensina a ser humilde, Pai. Nos ensina a quebrar o nosso orgulho e a entender que o orgulho, não existe orgulho bom, que todo orgulho é mau. Então, Pai, que através de nós o nosso marido também venha a aprender a ter um coração ensinável, um coração humilde diante do Senhor. Assim nós oramos hoje, entregamos nas tuas mãos, Senhor, o 11º dia desse desafio de 31 dias de oração. Oramos a Ti, porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Assim, Pai, nós te agradecemos e te glorificamos para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, que maravilha. Lindonas, assim nós entregamos hoje o 11º dia desse desafio de 31 dias de oração. Fica aí para vocês a tarefa de ler o Salmo 51. Anotem o que vocês entenderam. E se vocês quiserem, vocês podem colocar lá no stories de vocês e marque o Mulheres Forjadas pela Palavra. Marque o que você entendeu, escreva lá alguma coisa, se assim você quiser, tá bom? E não esquece de mandar o link dessa live para pelo menos 3 amigas que estão precisando orar pelo casamento, tá bom? Lindonas, Deus abençoe vocês grandemente, um grande beijo, tenha uma ótima noite de descanso. Se assim o Senhor permitir que o dia de amanhã eu profetizo sobre a sua vida que seja um dia de vitória, em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe.